Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol e especialista em autismo precoce. E hoje vou continuar a série de risco de autismo em bebês. O 11º sintoma ou possível sinal de risco de autismo em bebês é a hiper ou a hiporreatividade quando a gente introduz uma brincadeira ou um objeto. Algumas crianças, e é o que eu vejo mais frequentemente, têm uma resposta muito reduzida. A criança, você oferece um objeto e ela às vezes não responde tanto, ela às vezes é uma criança que sorri menos, que participa menos, que demonstra menos a alegria e a partilha, que demonstra menos reação quando você está interagindo com ela. É uma criança um pouco mais apática. Algumas vezes também você tem crianças, ainda bebês, que têm uma hiperresposta. Aí nesse caso você já apresenta uma atividade ou um objeto e a criança fica muito mais excitada do que se esperaria para a idade. Então, saindo da norma do que a gente esperaria para uma idade de 1 ano, uma hipo ou uma hiperreação às atividades ou aos brinquedos que a gente oferece pode ser também um sinal de risco. Lembrando que esse sinal não é um sinal tão específico assim somente do autismo. Existem também características de personalidade que poderiam trazer a mesma característica. É somado a outros sintomas que a hipo ou a hiperresponsividade poderia ser considerado aí um sinal de risco de autismo. O 12º aspecto é o interesse social e a capacidade da criança de partilhar o prazer. Então tem muitas crianças, por exemplo, que quando a gente faz bolinha de sabão, ela vai sorrir e vai ficar muito feliz. Mas se ela está sorrindo sozinha, sem olhar para mim e mostrar que ela está feliz, se ela não está partilhando quando ela está feliz, ou seja, olhando para mim para que eu perceba que ela está feliz, ela não está aí demonstrando ou não está partilhando a sua felicidade ou a sua alegria. Em relação ao interesse social, para essas crianças com risco de autismo, por volta dos 12 meses, muitas vezes é difícil engajar a criança. A gente tenta atrair a criança para a brincadeira, tenta iniciar a interação e ela fica interessada em outros aspectos ou não dá continuidade nas brincadeiras ou na interação que a gente introduz. O 13º ponto, ou risco de autismo, é justamente uma dificuldade nas transições. As crianças com risco de autismo por volta dos 12 meses vão ter mais dificuldades de passar de uma atividade para outra. Vão frequentemente tentar manter os mesmos objetos, vão frequentemente tentar manter a mesma atividade, vão chorar ou vão reagir demais quando a gente tenta fechar uma atividade para passar para outra, ou vão frequentemente querer levar brinquedos de uma brincadeira para a próxima brincadeira. Então elas têm dificuldade dessa transição, elas não querem fechar uma atividade para iniciar a outra e vão frequentemente reclamar, vão muitas vezes chorar para que a gente não mude de brincadeira. O 14º ponto é o controle motor da criança. Crianças com risco de autismo vão muitas vezes ter uma dificuldade na coordenação motora. Muitas vezes vão ter alguma dificuldade de coordenar o olhar com a ação motora, vão fazer alguma ação, mas não vão necessariamente estar observando o que ela está fazendo. Então vão muitas vezes estar fazendo uma ação, mas olhando para outro lugar. Vão ter dificuldades de coordenar, talvez, ambas as mãos para pegar um objeto. Muitas vezes aos 12 meses as crianças ainda são muito estabanadas, mas não tem necessariamente essa dificuldade de coordenação das mãos e de coordenação do olhar com a ação motora sendo realizada. Este seria então mais um sinal aí de risco de autismo. Para terminar esse 3º vídeo da série, temos movimentos motores atípicos, como o flapping, as crianças fazem muitas vezes próximo ao corpo. Temos algumas crianças que têm tendência de ficar observando a mão e fazendo movimentos repetitivos. Temos algumas crianças que fazem um movimentinho assim de esticar os dedos muitas vezes. Então alguns movimentos que são atípicos de mão, que você não observa em crianças com a mesma idade e que aparecem com uma certa frequência, podendo ser aí também mais um indício de risco de autismo. Sempre lembrando que o risco de autismo em bebês por volta dos 12 meses muitas vezes tem sinais ainda sutis. Mas se você tem vários desses sinais, vale a pena você consultar um especialista para fazer uma avaliação diagnóstica. Vamos finalizar esse vídeo no nosso 4º vídeo da série, trazendo aí todos os aspectos de risco de autismo em bebês da Autism Observational Scale for Infants, ou AOC, que é uma escala experimental
que tem ajudado muito a identificar risco de autismo em bebês, principalmente para crianças que já têm um irmão no espectro do autismo. Muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu comentário e até breve.